Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais essa transmissão da nossa igreja. Neste domingo, dia 28, último dia do mês de fevereiro, o tempo está voando, já estamos entrando no mês de março. Espero que você esteja bem, a sua família, que a bênção do Senhor esteja sempre sendo derramada na sua família, na sua vida. Eu queria agradecer a Deus pela vida da nossa igreja, pela vida dos nossos irmãos que completaram o aniversário. Somos gratos ao Senhor, temos muito a agradecer. Eu também quero clamar a Deus por aquelas pessoas enfermas, aquelas pessoas que sofrem com seus entes queridos. Nos alegramos com a irmã Maria de Lourdes, ela completou aniversário dia 24 agora, que Deus abençoe e continue derramando da sua graça. No dia 26, a nossa irmã Dirce Ferreira e também no dia 26, a nossa irmã Maria José, esposa do Macário, irmã Dirce, esposa do Avelino. Que a bênção do Senhor esteja também sobre as famílias da irmã Dirce, da irmã Maria José, e nos alegramos e agradecemos a Deus por estas vidas. Clamamos ao Senhor também pelos enfermos. Você tem acompanhado o andamento dessa doença, o vírus se espalhando, os hospitais superlotados. E o que devemos fazer? Orar, orar e orar. Temos que nos cuidar, sim, com certeza, muito cuidado. Paulo a Timóteo lhe disse: cuide de você, Timóteo. E é palavra também para nós, que nós devemos nos cuidar também, mas acima de tudo, colocar a nossa vida diante de Deus. Ele é o supremo médico, Ele que está no controle de todas as coisas. Continuamos orando pelo nosso irmão Luiz Vaz, no seu restabelecimento, no seu tratamento. A irmã Neuza também, que logo ela esteja completamente curada. Continuamos orando pelo pastor Filhinho, estava hospitalizado, vamos orar por ele. Vamos continuar orando pela irmã Ada, estava hospitalizada, já está em casa, a esposa do Samuca. Que a bênção curadora do Senhor esteja sobre a irmã Ada. Vamos orar pela Rosângela. A Rosângela é filha da irmã Rosi, está hospitalizada. Vamos orar por ela, que logo a cura venha sobre a sua vida. Vamos orar também pelo nosso irmão Juscelio. Ele é membro da PIB de Curitiba e a sua esposa tem clamado, pedindo que o povo de Deus ore por ele. Ele tem se restabelecido, graças a Deus. Vamos continuar orando. Irmãos, é um tempo de muita oração. É um tempo de muita oração. As aflições nos levam à oração e por isso nós clamamos a Deus. Esta pandemia assolando o país, agora o Paraná fechando, não podemos mais realizar cultos presenciais e temos um toque de recolher agora às 20 horas. Vamos orar. Hoje à noite teremos o nosso culto online às 19h30. Participe, comunique isso a outras pessoas para que estejamos juntos em oração, em volta da palavra do Senhor. Vamos orar agora. Então, Pai querido, nós te louvamos e adoramos o teu nome porque o Senhor é Deus. E podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pelas vidas, ó Pai, que a cada dia buscam a tua presença, que se dedicam ao teu trabalho. Obrigado, ó Deus, pelos médicos, enfermeiras, pessoal na área da saúde, os nossos governantes, ó Deus, que eles tenham discernimento do Senhor, ó Deus. Obrigado pela vida da irmã Maria de Lourdes, pela irmã Maria José, pela vida da irmã Dirce e os pedidos de oração que nós colocamos diante do Senhor. Ó Pai, que a tua graça se revele, a tua mão curadora esteja sobre eles. Ó Deus, que o bálsamo que vem aliviar aqueles que acompanham os seus doentes, muitos, ó Deus, clamando pela cura, ó Deus, dá paz no coração.
e ajuda-nos a cada dia confiarmos no Senhor. Obrigado, porque podemos clamar e o Senhor ouve. Os teus ouvidos estão abertos aos nossos clamores. A tua mão está estendida a cada um de nós. Fica conosco, ó Pai. Abençoa esta palavra que vai ser ministrada esse domingo, ó Pai. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado nos domingos pela manhã o tema Cartas para as igrejas de ontem, Cartas para as igrejas de hoje, as chamadas Cartas Universais. Começamos com Tiago, estamos estudando Tiago. As outras são 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Vamos estudá-las, são cartas para as igrejas de ontem, sim, mas para a nossa igreja hoje, para a sua vida hoje. E estamos então redescobrindo a carta de Tiago. E redescobrir a Tiago é extremamente necessário hoje. Descobrir Tiago é muito importante para cada um de nós. Por quê? Porque Tiago trata da religião prática, Tiago trata da religião vivencial, ele trata da solidariedade, ele trata da ética, e nós precisamos viver a verdade do Evangelho. Nós vivemos hoje num misticismo tão grande, e este misticismo tem alienado as igrejas, tem alienado os cristãos. Este misticismo hoje tem desvirtuado o significado verdadeiro do Evangelho. E por isso Tiago é importante. Tiago trata de vários temas e ele, como Provérbios, ele salta de um tema para o outro, e a gente está acompanhando a ordem dos capítulos de Tiago para que possamos aprender com ele as verdades da palavra do Senhor. O primeiro tema que nós já estudamos é como enfrentar provas e tentações. E todos nós estamos enfrentando, vamos enfrentar, já enfrentamos provas e tentações. E ele diz: meus irmãos, lá no verso 2, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Passar por provações não é fácil, passar por provações com alegria, então, é um milagre de Deus. E se Deus não nos capacitar, não derramar o poder dele sobre a nossa vida, nós não vamos enfrentar as provações. Devemos enfrentar as provações, diz Tiago, com alegria, porque a provação, ela vai produzir em nós perseverança. E a perseverança, ela tem uma ação completa na nossa vida. Ela nos conduz a um processo de maturidade plena. E essa maturidade vai se completar na volta de Jesus Cristo. Portanto, as provações levam para a nossa vida total com Deus, para a maturidade total com nossas pessoas aqui na terra e para com o nosso Deus. O segundo tema é a necessidade de sabedoria. Tiago coloca que nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Alguém já disse que o livro de Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. E ele trata também da sabedoria para a vida aqui. E ele é muito claro no verso 5, quem não tem sabedoria, peça a Deus. E é uma sabedoria espiritual, não é na nossa mente, não é cognitiva. Ela vem pelo aprendizado da palavra e pela ação do Espírito Santo em nós. Hoje nós vamos ver um terceiro tema, a origem do pecado. E falar em pecado hoje é tão difícil. É ou não é? Não há mais valores, não temos mais absolutos, tudo é possível e tudo é válido.
E quando se fala em pecado é algo sério. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que entristece o coração de Deus é pecado. E por isso nós precisamos aprender e estudar sobre o pecado. Por quê? Para não pecarmos contra Deus. Vamos ler o texto? Quando alguém for tentado, diz Tiago, não é mais provado. A tentação é diferente da provação, já vimos. Se alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas, elas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, ele produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Não há um anjinho bom soprando no teu ouvido esquerdo, coisas boas, e não há um diabinho lá no ouvido direito soprando coisas ruins. Isso é balela, é história. A aprovação, ela vem de Deus e sempre nós já aprendemos com o objetivo de fortalecer a nossa vida para que possamos crescer e alcançar a maturidade plena, a exemplo de varão perfeito Jesus Cristo. Já a tentação, ela tem origem na cobiça, no nosso mau desejo, no nosso desejo carnal do velho homem, e ela pode ser induzida pelo diabo. A tentação, ela é induzida pelo diabo. E o objetivo da tentação é fazer com que nós fazermos com que nós caiamos em pecado. E esse pecado pode levar à morte. João 10,10 diz que o diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Por isso, é importante conhecer o que é a tentação. A Bíblia afirma que nós somos tentados por nossa concupiscência. Uma palavra difícil de entendermos, mas a concupiscência nada mais é do que os maus desejos da nossa natureza humana. Os maus desejos lá dentro do nosso coração. Os maus desejos do homem que ainda não foi transformado pelo poder de Deus. A Bíblia afirma que essa natureza pecaminosa, ela nos faz cair. A culpa é toda nossa e não do diabo. Isso é significativo porque o pecado, ele está dentro do homem. Alguns dizem que as pessoas erram e pecam por causa do meio ambiente, onde ela vive, por causa da cultura, da sociedade, das estruturas sociais e econômicas, mas o pecado, ele está dentro do homem. Dentro do homem. Veja o que Paulo afirma na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, 19 e 25. Esse é um texto sério da palavra de Deus que eu e você devemos parar, analisar. Entretanto, diz Paulo, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, o homem tem na sua natureza, nasce com essa natureza pecaminosa. E Paulo diz, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, ódio, luta, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio,
queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho. E haverá falsa doutrina. Ele continua dizendo inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Essa natureza pecaminosa que nós nascemos com ela e que precisa ser crucificada na cruz. Essa natureza que precisa ser transformada pelo poder de Deus através da ação do Espírito Santo em nossa vida. E daí Paulo continua, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão e fidelidade. Ele caminha, mansidão e domínio próprio, e aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo pregaram seus maus desejos naturais na cruz e os crucificaram ali. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos então a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Que texto esclarecedor para mim e para você. E lá no verso 13 ele diz, ninguém então sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém. Tiago está falando da nossa responsabilidade diante das nossas ações, dos nossos atos e do cuidado que nós devemos ter para não culpar os outros por aquilo que fazemos, por aquilo que somos, por aquilo que dizemos. E muitas vezes culpamos o próprio Deus. Deus quis assim. Nós somos, meus irmãos, responsáveis pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios atos. E não podemos nos esquivar desta responsabilidade. Muitas vezes os problemas, as nossas falhas, os nossos erros, e tudo isso nós transferimos para outras pessoas, ou para alguém, ou para algo mesmo. É interessante isso lá desde o início, essa tendência de você responsabilizar o outro. Adão responsabilizou Eva e o próprio Deus. Lá em Gênesis 3, 11, 12, diz assim, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Sempre jogando a responsabilidade para outras pessoas. Ele até jogou para Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva responsabilizou a serpente. Por que fizesse isso? Disse Deus a Eva, a mulher, e disse à mulher, a serpente me enganou e eu comi. O alerta, meus irmãos, de Tiago aqui, é que nós jamais olhemos para as nossas provações, para a nossa situação, e por causa delas cairmos em pecado, seja ele qual for, e depois nos voltarmos para Deus e dizer, a culpa foi tua, Deus. A culpa foi tua. Deus jamais vai nos colocar numa situação de pecado. Vai nos levar a uma situação que nós devamos ou possamos pecar, não. O pecado é responsabilidade nossa, eu insisto, cada um de nós. Tentação é diferente de provação. E tentação trata de pecado. Pecado.
L.S. Schaffer, ele diz assim no seu livro: pecado é o que Deus diz que é. E nesse ponto a opinião e a filosofia humanas têm que se dobrar diante do testemunho da palavra de Deus, em que ele declara a verdadeira natureza do pecado. Pecado é aquilo que Deus diz. Não faça isso, ou não deixe de fazer isso. Deus, ele é santo e o seu caráter, ele estabelece esse padrão de santidade que o pecado vem e anula. Tiago quer que os seus leitores e que nós hoje, a igreja de hoje, entenda a maneira como a tentação acontece. Ele mostra como se processa todo esse pecar e que leva à morte. Então ele diz no verso 14, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Outra versão diz, as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Quantas vezes jogamos nos ombros do diabo a culpa pelos nossos maus desejos, pelas nossas decisões? Os maus desejos fazem parte da natureza caída. Por isso Jesus veio para nos dar vida. O diabo veio para matar. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e não entendemos e não queremos obedecer, mas o que a Bíblia diz que é pecado é pecado. E esse é o desafio, não pecarmos contra o nosso irmão, não pecarmos contra Deus. As pessoas com essa natureza caída, com o mau desejo do coração, ela guarda uma oportunidade para errar. Ela busca força e ocasião para pecar e muitas vezes diz, o diabo me tentou e eu caí. Lá no verso 14 ele diz, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é esse desejo intenso, ardente, essa inclinação, essa tendência da natureza humana para o erro, para o pecado. Por isso essa natureza humana tem que ser transformada. Jesus disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E esse desejo que a palavra de Deus diz, intenso, ardente, não é um desejo momentâneo. Ele é acalentado e ele é alimentado. Ele surge lá no nosso coração, longe de Deus, desejo carnal, desejo do velho homem, desejo pecaminoso, desejo contrário à vontade de Deus. Por isso Paulo aos Romanos ele diz assim, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Aqueles que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vimos isto, o fruto, a carne, as consequências do pecado, as obras da carne em Gálatas. A mente carnal, ela é inimiga de Deus e inclui os desejos desta velha natureza. E é interessante esse processo que Tiago mostra. Esse desejo, ele é forte, ele é intenso, mas ele é tolerado, mas todo mundo faz, mas é assim mesmo, ele é estimulado, ele é acalentado no nosso coração, ele é alimentado e vai nos impelir e nos levar ao pecado. Somos atraídos. E Douglas J. Moo, ele diz assim, somos atraídos como um engodo, atraídos e seduzidos. Um engodo, uma isca que se coloca para o peixe. E o peixe então é atraído por aquela isca.
Ele olha para a isca e a isca é tão bonita, mas por baixo daquela isca está o anzol mortal. Assim é o pecado. Assim é o pecado. Ele nunca se mostra feio, mas ele é destruidor. Mas ele se mostra agradável, ele se mostra bonito. Somos então engodados e levados ao pecado. A tentação, meus irmãos, é sempre explicitamente ou implicitamente uma obra do tentador, sim. O diabo vem e nos tenta, mas nós somos atraídos e seduzidos pelos desejos da nossa velha natureza. Quando a nossa natureza é transformada pelo poder de Deus, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de você. Talvez o melhor entendimento do exemplo que nós somos seduzidos até, Paulo mostra a Timóteo: pessoas que querem ser ricas, logo começam a fazer toda espécie de coisas erradas para ganhar dinheiro. Coisas que lhe causam dano e as tornam malvadas e finalmente as mandam para o próprio inferno. Ele continua: o amor ao dinheiro é o primeiro passo em direção a todos os tipos de pecado. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro e, como resultado, afligiram-se a si mesmas com muitos sofrimentos. Aparentemente muitas coisas boas, até como ter dinheiro e viver uma vida boa. Mas se você coloca isso acima de Deus, é pecado e leva à morte. E ele lá no verso 15 diz: havendo a concupiscência concebido, ela dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. A concupiscência, esse desejo mau da nossa natureza humana, alguém disse, é a mãe do pecado e a avó da morte, porque o salário do pecado é a morte. O mal, ele procede da nossa natureza pecaminosa. O homem não é vítima de astros nem produto do meio, como eu já disse, mas ele é responsável por si. É o que Deus nos deu, coisa linda, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Isso vem da nossa natureza humana, o pecar. Por isso, quando Jesus disse, não adulterarás, a lei mosaica diz isso. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Jesus não proibiu apenas o ato, mas ele foi além, as intenções do coração. E Tiago diz, esses desejos então fazem nascer o pecado, e o pecado, quando maduro, ele produz a morte. A morte. Por isso a Bíblia diz, não peque. Não desagrade o coração de Deus. Não desagrade o coração de Deus. Esses desejos maus fazem nascer o pecado, quando já maduro, produz a morte. Graças a Deus que há um remédio para o pecado, Jesus Cristo. Ele produz vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, meu irmão, minha irmã, somente com Jesus nós somos capazes de evitar o pecado. De evitar o pecado, e a melhor maneira é fugir do pecado, fugir da cobiça. Porque a cobiça, quando ela é saciada, aí você vai para o pecado. Mas quando você abandona, você leva uma vida reta diante de Deus. Graças a Deus, porque o nosso pecado foi lavado na cruz do Calvário. Você já colocou-se diante de Deus e a sua vida já foi purificada pelo sangue de Jesus. Paulo diz aos Gálatas, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Essa concupiscência, esses desejos da nossa natureza errada e má,
nós crucificamos na cruz. Paulo diz ali, crucificaram na cruz. Por isso ele diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Há um remédio para o pecado. Vá à cruz. Vá à cruz. Lá na cruz, Jesus derramou o seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Por isso eu quero terminar lembrando de um hino do nosso cantor. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Lá da cruz, ali ele pagou o preço do nosso pecado. Ali na cruz, os nossos pecados foram crucificados. Mas a cada dia nós precisamos ir à cruz, estar ao pé da cruz. E desta cruz aí, essa fonte de vida, franca e salutar. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Deus quer abençoar você. Deus não quer que morramos no pecado. Deus quer que todos nós tenhamos vida. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. Por isso nós devemos buscar a Jesus com fé, buscar a Jesus, ir à cruz e sermos sacrificados também, crucificados com Jesus na cruz, para que o nosso eu, o nosso velho homem morra e nasça uma nova pessoa para glorificar a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que a cada dia você possa estar vencendo o pecado e vivendo uma vida que glorifique ao Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a viver uma vida sem erro, sem pecado. Ó Deus, obrigado porque quando nós erramos, o Senhor vem e nos perdoa. Quando nós erramos e deixamos de fazer as coisas erradas, nos arrependemos do nosso erro, do nosso pecado, o Senhor vem e perdoa os nossos pecados. Ó Deus, ajuda-nos a viver uma vida reta, santa diante do Senhor. Pai, que a nossa vida possa glorificar sempre o Senhor. O Teu nome possa ser exaltado. Através dos nossos atos, ações e palavras, o mundo possa ver Cristo em nós e o Teu nome seja glorificado. Abençoa o Teu filho, a Tua filha que está participando desse momento. Fortalece a cada um. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.